Vocês queria falar agora sobre Geraldo Alckmin. Acho que foi uma notícia que estava todo mundo falando que ia acontecer, que ia acontecer, que ia acontecer. Aconteceu ontem. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um dos fundadores do PSDB, ele oficializou ontem a saída dele do partido e que deve disputar as próximas eleições, não se sabe ainda em qual posição, em outra legenda. Na mensagem de despedida, Alckmin diz ser um momento de traçar um novo caminho. Eu não sei se a gente tem aí disponível o Twitter dele, vamos colocar aqui na tela. Ele diz, é um novo tempo, coloca aqui para mim, é um novo tempo, é tempo de mudança. Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB, procurei dar o melhor de mim, um soldado sempre pronto para combater o bom combate, com entusiasmo e lealdade. Agora chegou a hora da despedida, a hora de traçar um novo caminho. Há toda uma expectativa de que ele possa ser o vice de Lula, não se sabe se isso vai ou não. Eles têm um jantar, inclusive super concorrido na semana que vem, tem uma fila de gente que quer participar desse jantar, e vai ser o encontro público deles na semana que vem. Queria saber, Josias, o que significa essa saída de Geraldo Alckmin do PSDB e quais devem ser os próximos passos dele? O jantar vai ser no domingo, né? Em São Paulo, num restaurante chique de São Paulo, como você disse, muito concorrido. Esse episódio, Fabiola, se a saída do Alckmin evolui para uma composição dele com o Lula, uma composição da chapa Lula-Alckmin, isso vai ter um peso que não pode ser negligenciado nessa corrida presidencial. Os candidatos alternativos à polarização Lula-Bolsonaro, eles demoram tanto a se mexer que o candidato do PT está prestes a abrir uma avenida paralela à terceira via. Na prática, uma chapa com Lula na cabeça e Geraldo Alckmin na posição de vice representaria uma espécie de junção da primeira com a terceira via. Isto, para o Lula, tem muito valor. Qual é o valor? Supondo que o Lula tenha uma campanha em frente, uma campanha encrespada, em que o Bolsonaro o apresente como o representante do apocalipse comunista, se ele comparece à eleição do lado do Geraldo Alckmin, esse apocalipse do comunismo ele vai virar uma alegoria, uma caricatura. Então, a presença do Alckmin pode representar uma suavização da chapa do Lula. O Lula vai sinalizar ao eleitorado, em primeiro lugar, que ele não está sendo candidato com espírito de vingança, em segundo lugar, que ele tem uma vontade de compor. E composição, nós entrevistamos aqui, ainda esta semana, o governador petista da Bahia, o Rui Costa, e ele nos dizia, você há de se lembrar, Fabiola, que é importante essa composição com a centro-direita para que o PT sinalize uma preocupação com a reconstrução do país. Então, não basta ganhar a eleição, é preciso se preparar para governar um país que vai ser entregue ao próximo presidente destroçado. O sucessor do Bolsonaro, ainda que seja o próprio Bolsonaro que assuma o governo, o fato é que a máquina pública, o governo, vai estar destroçado. Então, o Alckmin tem um valor simbólico para o Lula muito grande. E há, dentro do PT, quem imagine que o Alckmin pode, por menor que seja o percentual de votos que ele agregue à chapa, e não se imagina que agregará muito, porque parte do eleitorado do Alckmin há de se assustar com essa composição, mas por menor que seja o percentual, num cenário em que hoje o Lula aparece na pesquisa como um candidato a vencer no primeiro turno, esse pequeno percentual pode representar essa diferença que falta para uma vitória no primeiro turno. Isto é uma ilusão que tem os petistas partidários dessa composição. Não creio que isso ocorra. O cenário quer me parecer que é mais de segundo turno, porque a campanha ainda nem começou e os movimentos ainda estão por acontecer. Mas, ainda que vá para o segundo turno, o Bolsonaro vai apresentar o Lula, se for o Bolsonaro o adversário dele no segundo turno,
não há outra alternativa para o Bolsonaro senão apresentar o Lula como o Beelzebub que vai transformar o Brasil numa pátria comunista, socialista, e o Alckmin tem esse efeito dissuasório. Um discurso dessa natureza, com uma chapa que tenha o Alckmin de vice, ele não tem como emplacar. E do ponto de vista do Alckmin, ele ainda não descartou, pelo que soube ontem, a hipótese de ser candidato ao governo de São Paulo, mas esse que era o seu plano A virou o plano B. Hoje, o plano A do Alckmin é, de fato, a possibilidade de virar vice na chapa do Lula. Ele está condicionando essa migração do cenário estadual para o federal a uma remodelagem do papel de vice, não quer ser uma peça de decoração, e aí é questão de negociar e de ver quais são os interesses também do partido que ele escolherá, né? Provavelmente o PSB de bola, preciso ver se o partido aceita a inclusão do Alckmin na chapa do Lula, sem a retirada da candidatura do Fernando Haddad, para que o candidato possa ser o Márcio França. Tem uma série de composições ainda. Tem muita negociação, né? O PSD também do Kassab é outra opção, no entanto, o Kassab quer o Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco como candidato, está em outra negociação e vai ser difícil ele querer apoiar Lula num primeiro turno. Agora, ô Josias, também me chama a atenção, até aqui por ser de São Paulo, né? A saída de Geraldo Alckmin é uma vitória também para Dória, né? Dória chegou no partido há pouco tempo, João Dória, foi se acomodando lá. E até quando a gente perguntou aqui a ele, né, se Alckmin estava saindo por causa dele, ele falou não, mas nos bastidores todos dizem que sim, né? Então, quer dizer, o PSDB agora ganha cada vez mais a cara de João Dória, né? E muda um pouco, né? Fica mais à direita o PSDB, assim, ou não? Fica, né? Porque o Dória tem essa... se você compara o Dória com o Alckmin, não tem muita diferença, porque o Alckmin também é uma figura reconhecida pelo seu conservadorismo, né? Inclusive nos aspectos morais, nos princípios de família, de moralidade e tal. Nesse ponto, ele é muito conservador, né? E o Dória é mais conservador do ponto de vista liberal da economia, embora o Alckmin também seja. Então, sem dúvida nenhuma, o PSDB fica com uma cara mais conservadora. Agora, eu vejo a saída do Alckmin não como uma vitória do Dória. Evidentemente, o Dória se consolida como a principal liderança do PSDB. Mas é preciso levar em conta que política se faz com a junção de interesses. E aqui o Dória falhou ao não acomodar o Alckmin, que foi o seu padrinho político, nesse seu projeto. Então, a saída do Alckmin é, a meu juízo, algo muito pernicioso para o Dória, porque reforça a impressão de que o Dória é um personagem desagregador. É assim que ele é visto internamente no partido. Então, é preciso considerar qual é o PSDB que o Dória está controlando. É um PSDB rachado, sem a importância que já teve. É um PSDB que o apresenta como candidato, um candidato de 2% na pesquisa. Então, não foi bom para o Dória que o Alckmin saísse. Melhor teria sido se ele tivesse conseguido acomodar o Alckmin nesse seu projeto, mas ele optou por transformar o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que ele trouxe do DEM, não era nem tucano, ele trouxe do DEM para o PSDB, transformou esse personagem no seu candidato ao governo de São Paulo. Aí é como se ele chutasse ali o Alckmin na canela para ver se o Alckmin reagia, né? E o Alckmin reagiu.